Meus amados irmãos e irmãs, bom dia a todos. É uma alegria recebê-los aqui nesta manhã para ouvirmos a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos, meus irmãos, trabalhando, estudando, elaborando em cima do texto do livro de Gênesis. E nós chegamos no capítulo de número 4. Nós vamos tratar hoje, esse é o tema, o primeiro assassinato. E nós vamos ler aí então o verso de número 8 até o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, nós queremos pedir ao Senhor que nos abençoe mais uma vez de ser assistido pelo Teu Santo Espírito à medida que nós meditamos, Senhor, nas Sagradas Escrituras. Senhor, por favor, nós não somos pários para isso. Nós não estamos à altura da Tua Palavra. Nós reconhecemos a nossa pequenez espiritual, Senhor. E por isso nós clamamos nessa manhã: ajuda-nos e abençoa-nos, nos dando uma grande lição da Tua parte. Que o Senhor agora acalme o nosso coração, nos abençoe de ouvir a Tua santa palavra, a palavra do céu, para o nosso coração nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o contexto desta passagem são os primeiros nascimentos. E nós observamos que Adão e Eva, eles tiveram filhos fora do Éden, fora do paraíso, num ambiente hostil, num ambiente duro, num ambiente onde só haveria dores. E nós percebemos também, meus irmãos, aqui no capítulo de número 4, não somente que eles tiveram filhos fora do paraíso, mas que Adão e Eva, esse casal, eles renovaram a sua fé em Jesus, em Deus, na lei de Deus, nas promessas de Deus. E eles agora, meus irmãos, ao ver seus filhos nascendo, Eva vai dizer com relação ao primeiro: adquiri do Senhor. Por isso se chamará Caim, que significa adquirido. Porque ela tinha a esperança de que esse filho seria o Salvador, aquele que viria redimir a alma do seu pai e da sua mãe, conforme a promessa de Gênesis 3,15. E esse filho, então, levaria de volta Adão e Eva para o paraíso. Mas não foi isso que aconteceu. Adão e Eva se enganaram. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, a primeira adoração errada. O primeiro culto desobediente. Caim e Abel, no tempo devido, eles foram oferecer culto a Deus. Abel foi aceito do Senhor,
Percebam, meus irmãos, que o texto vai apontar e vai nos mostrar que Deus aceita primeiro a pessoa e depois a oferta. E vai dizer que o texto, capítulo de número 4, verso de número 4 e 5, que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Nós percebemos que Caim, ele presta uma adoração errada, desobediente. Não foi através do sangue, mas dos frutos de suas próprias mãos, de sua própria obra. Religião de obras, achando que poderia adorar a Deus conforme ele achava, conforme seus próprios pensamentos e obras. E vai dizer que Deus rejeitou Caim. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, com essa primeira adoração errada, que nós não podemos apresentar a Deus o refúgio, aquilo que sobra, o lixo. Deus não aceita lixo. Deus não aceita uma adoração em que nós não colocamos todo o nosso coração e toda a nossa alma. Abel apresentou das primícias. Ele deu tudo primeiro para Deus, para a glória de Deus. Então, Deus não aceita adoração de qualquer maneira. Que estejamos na igreja de qualquer jeito, que a nossa alma não esteja aqui. Deus não aceita qualquer oferta. Ele olha primeiro para você. Ele olha primeiro para o seu coração, como você está diante de Deus. E não simplesmente a sua oferta. Nós vamos então, meus irmãos, ver que o texto continua. E por causa da repreensão de Deus, Caim, ele vai se endurecer, ele vai se enraivar, e ele agora, meus irmãos, vai traçar um plano de assassinato. O primeiro assassinato na história da humanidade. Nós vamos perceber aqui nesse texto hoje. Público, alvo desse texto, como nós aprendemos. Em primeiro lugar, Moisés está escrevendo para os judeus, para Israel. E mais uma vez, Moisés mostra o quanto a lei de Deus é sagrada. E o quanto a vida do próximo é sagrada. E o quanto as coisas do próximo é sagrada. Nós devemos, irmãos, aprender com a lei de Deus a preservar a vida, os bens, tudo que é do próximo. Nossas mãos não podem colocar. E Moisés está escrevendo isso aqui para mostrar, meus irmãos, para os judeus, que os 10 mandamentos, a lei moral, ela deveria ser guardada no nosso coração para sempre, como estatuto perpétuo. Quando ela diz, não matarás, não furtarás, não cobiçarás as coisas do teu próximo, nem sua mulher, nem os seus animais, nem os seus bens, nem sua casa. Isso era sagrado para Deus. O objetivo, então, aqui é mostrar que Deus, ele valoriza a sua lei, e nós temos que amá-la, ao passo também, meus irmãos, que o texto nos mostra uma tensão crescente entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Nós vamos perceber que é dessa semente que virá o Messias, que vai vencer o diabo na cruz do Calvário para todo sempre. Daqueles que permanecem obedientes e fiéis e que cultuam a Deus de maneira que o agrada. Vamos olhar para o texto, então? Vejamos aqui alguns fatos sobre o primeiro homicídio, o primeiro fratricídio, que é a morte de um irmão, o assassinato de um irmão contra outro irmão. Em primeiro lugar, meus irmãos, vamos ver aí então, percebam que Moisés vai escrever aqui e vai nos mostrar as cenas, como que tivesse com uma câmera, filmando um filme.
E ele vai nos mostrar então como está acontecendo. Olha aí o verso de número 8. A primeira cena então é no campo. Perceba aí, verso 8, diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Numa bela manhã, Caim se levantou, projetando, maquinando, da cabo da vida de seu irmão. Irado contra Deus, porque Deus o repreendeu. Agora, invejoso do seu irmão, ele vai planejar, arquitetar, matar seu irmão mais novo. Vai dizer aqui o texto, meus irmãos, que Caim convidou Abel para ir ao campo. Quem sabe no intuito de mostrar alguma coisa. Vamos ao campo, meu irmão. Abel, inocente, não imaginando o que aconteceria, aceitou o convite de Caim. Campo, aqui, meus irmãos, é uma linguagem para um lugar ermo, onde não tem ninguém, onde não tem fiscalizadores, onde ninguém pode ver nada. Caim chamou seu irmão para o campo, para um lugar onde não tinha vigia, estava vazio, solitário, sem ninguém. Vamos ao campo? Vai dizer aqui, texto, que Abel, ele não pronuncia uma palavra. Nós não vamos ver aqui o texto, meus irmãos, mostrando uma palavra de Abel. E Abel, ele vai seguir com seu irmão. Nós vamos ver, meus irmãos, então, aqui no verso de número 8, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim se aproxima do seu irmão com intuitos assassinos. O pecado de Caim chega no seu ápice, vira realidade. Ele se levanta contra o seu irmão e o mata. Ele armou a cilada contra o seu irmão. Percebam que a expressão irmão vai acontecer aqui algumas vezes. Moisés está aqui levando a nossa atenção para esse irmão. Você vai ver isso no verso de número 8 e no verso de número 9. Caim disse a Abel, seu irmão. Caim se levantou contra o seu irmão. Moisés, meus irmãos, estava apontando para os judeus, dizendo: vejam só o que Caim irá fazer contra o seu próprio irmão, que cresceu com ele em casa, e dormiam na mesma tenda, e conhecia a conduta do seu irmão mais novo. Caim se levantou contra o seu próprio irmão. Vejam a seriedade disso. Vejam a pecaminosidade disso. Não foi contra um estranho. Não foi contra alguém fora de casa. Foi contra o seu próprio irmão. Você já imaginou isso? Caim, meus irmãos, ele arquitetou no seu coração. E o pecado, meus irmãos, de Caim, ele vai aumentando. E nós vamos ver aqui o processo. Esse processo, meus irmãos, começou com uma adoração errada. Percebam aqui que tudo começou com um culto errado, com uma espiritualidade doentia. Deus não aceitou o culto de Caim. Caim, então, tirou. Deus foi até lá, advertiu Caim e disse para ele: Caim, o pecado jaz à porta, como um animal.
está pronto para te pegar, a serpente está pronta para te morder, mas cumpre você dominar. Mas à luz dessa repreensão, o coração de Caim se tornou ainda mais obstinado. E ele foi dormir com raiva, o seu semblante descaído. Veja só, meus irmãos, que o pecado ele é um processo. E ele vai aumentando. Não fica só na cabeça de Caim. Caim agora ele vai traçar um plano. E desse plano ele chama o seu irmão para o campo. Leva o seu irmão ao campo. E lá ele levanta sua mão. Obstinadamente. Ele mata o seu próprio irmão de sangue. O pecado, meus irmãos, ele vai se aviltando. Ele vai fervendo até gerar a morte do seu próprio irmão. Coração, o pecado, o mal, não fica somente no coração de Caim. Não fica somente na cabeça de Caim. Ele o torna em realidade. Ele mata o seu irmão com as suas próprias mãos. E o texto, meus irmãos, ele vai continuar. Ele vai nos mostrar aqui então uma segunda cena. Depois de sair do campo, nós vamos ver agora, meus irmãos, Moisés mostrando o interrogatório divino. Não sabemos aonde aconteceu, em que lugar aconteceu, mas o fato é que depois de sair da cena do crime, enterrar o seu irmão, esconder o corpo do seu irmão, vai dizer agora que ele sai do campo, da sepultura do seu irmão, e agora Caim vai para o juízo, vai para diante do tribunal de Deus. Veja aí, por favor, verso de número 9 e 10, vamos ler? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Perceba, meus irmãos, enquanto Caim pensava que no campo, no lugar ermo, ninguém estava vendo, os olhos de Deus, o juiz de toda a terra, ele vê todas as coisas. Os olhos de Deus, meus irmãos, no livro de Gênesis, ele vê o filho posterior, a geração posterior de Caim, prometendo vingança 70 vezes 7. E os olhos de Deus vê Lameque matando alguém que pisou no seu calcanhar por nada. E Deus vê isso. Não se pode esconder de Deus isso. Deus também vê, meus irmãos, Jacó mentindo para o seu pai, fingindo que era Esaú. Deus vê, meus irmãos, quando os irmãos de José esconderam de seu pai e o tinham vendido para o Egito. Os olhos de Deus vê quando o povo de Sodoma e Gomorra se prostitui e o pecado dele chega até o céu. Deus vê tudo no livro de Gênesis. Não tem nada que se possa esconder no livro de Gênesis. E Deus, meus irmãos, ele vai aqui olhar para a terra e ver o sangue de Abel derramado sobre a terra. Não sabemos como foi esse encontro, mas o fato é que Deus apareceu a Caim. E da mesma forma didática que Deus, que sabe tudo e vê tudo, não precisava perguntar, mas para responsabilizar Caim, assim como fez com Adão e Eva, Deus começa a fazer perguntas. Como um pai faz para um filho desobediente, para que ele saiba que está fazendo as coisas erradas. E Deus pergunta então para Caim: Caim, onde está teu irmão?
e de forma sarcástica. Perceba, meus irmãos, a maldade do coração desse filho desobediente. Ele vai responder para o pai: sou eu, por um acaso, vigia do meu irmão? O Senhor que ele vai procurar ele. Veja só a desobediência desse filho. Um filho que responde para um pai dessa maneira. O Senhor, caso me colocou para vigiar o meu irmão, o Senhor que vigia, o Senhor que é pai dele. Em outras palavras, Caim estava dizendo isso para Deus. E Deus, meus irmãos, ele vai perguntar então: que fizeste? O Senhor vai direto ao ponto. Deixa de enrolar. O que tu fez? Porque o sangue do teu irmão clama a mim da terra. Percebam que o coração de Caim estava endurecido e a sua consciência estava anulada. Enquanto que Adão e Eva, quando são repreendidos por Deus, eles confessam seu pecado. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, foi a serpente que me deu do fruto eu comi. Eles confessaram com a sua boca. Caim não confessa. Você não vai ver uma palavra aqui confessando o seu delito, o seu pecado. Caim está com o coração duro, com a consciência apagada. Não dói na sua consciência o que ele fez. E ele vai responder dessa forma para Deus, tentando ocultar o seu pecado, esconder o seu pecado, como ele escondeu o corpo do seu irmão debaixo da terra. Ele não falou nada. Por isso, meus irmãos, agora Deus vai lançar uma maldição. Vejam aí comigo, por favor. Verso de número 11 até o verso 14. Vamos ler? Diz assim: és agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu pecado, meu castigo, e já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença, e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Percebam, meus irmãos, que Deus, ele nunca amaldiçoou o ser humano. Se você olhar para o capítulo de número 3, Deus amaldiçoa a serpente e Deus amaldiçoa a terra, mas ele não amaldiçoa Adão e Eva. Ele não amaldiçoa a família da mulher, a descendência da mulher. Deus não amaldiçoa. Mas agora, Caim, ele recebe uma sentença maldita por causa da sua rebeldia, por causa da sua obstinação, por causa da sua desobediência. A descendência de Caim herdaria uma maldição por toda a sua vida. Nós vamos perceber, meus irmãos, que no capítulo de número 4, Moisés ele registra até a 7ª geração de Caim. Nós vamos perceber que essa descendência é uma descendência que vai crescendo cada vez mais em violência, em morte, em assassinato, em corrupção moral. A descendência de Caim é a descendência da serpente. 1 João, nós vamos ler, meus irmãos. O apóstolo, olhando para Gênesis, ele vai dizer: Caim, ele foi o primeiro assassino. Como maligno é assassino desde o princípio. Caim é filho do maligno. Nós vamos ver aqui
que a descendência da serpente é a descendência de Caim. E essa luta contra a descendência da mulher, ela vai acontecer por toda a história da humanidade. A descendência da serpente é a descendência de Caim. Perceba então aqui as consequências, irmãos. Em primeiro lugar, a dor. Veja só, verso de número 13. Olha as consequências aí. 4 consequências. Em primeiro lugar, vai dizer aí, verso de número 13. Já não posso suportar. Vejam só, a primeira consequência aí. É tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. A primeira consequência da maldição é dor. A segunda, meus irmãos, é expulsão. Veja aí, por favor, verso 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder. A segunda consequência aqui dessa maldição é expulsão. Percebam que a descendência da serpente, ela vai quebrar os seus laços com o seu próximo. E nós vamos perceber, irmãos, que além de ser expulso, Caim foi expulso da sua relação com o seu próximo, há uma quebra. Com a família da mulher, Adão e Eva agora vão ver o seu filho Caim ir embora para a terra de Nod, que significa, meus irmãos, distante ao Oriente. Ele vai embora, mas também ele é expulso da presença de Deus. A descendência da serpente não vai adorar a Deus, não vai buscar a Deus, vai se esconder de Deus. Como Adão quis se esconder de Deus no jardim. Agora ele vai andar fora da presença de Deus. E continua. Vai dizer aí, meus irmãos, então, verso 14. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Por que Caim fala isto? Porque, irmãos, a lei de Deus, ela permeia desde o jardim do Éden. A lei de Deus foi passada oralmente para os seus filhos. E Caim sabia que aquele que assassinasse, quebrasse o mandamento de não matarás, ele teria o sangue vingado. Em Deuteronômio, capítulo de número 19, vai dizer, irmãos, verso 11 e 12, mas havendo alguém que aborrece o seu próximo e lhe arma ciladas, Caim fez isso, e se levanta contra ele, Caim fez isso, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, que eram as cidades refúgios, onde o assassino poderia correr para não ser morto, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Pena capital, todo aquele que tira a vida do seu próximo, paga com a própria vida, porque a vida do próximo é sagrada aos olhos de Deus. Ninguém tem o direito de se interpor, de tirar a vida do seu próximo. E Caim sabia disso. Caim sabia que o sangue de Abel seria vingado em gerações posteriores, pela sua descendência, pelos seus irmãos. Alguém se levantaria contra ele, porque ele tirou a vida do seu irmão que era inocente. E Caim sabia disso. Por isso ele falou: Senhor, eu vou andar errante e fugitivo, porque quem me encontrar vai me matar. Porque eu sou errado. Por isso eu vou andar errante sobre a face da terra. Mas o interessante, meus irmãos, debaixo dessa maldição, nós vamos encontrar aqui em quarto lugar a graça de Deus sobre a vida dos ímpios. Veja aí comigo, por favor, verso de número 15 e 16 diz assim: O Senhor, porém, lhe disse:
Assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte. Quem quer que o encontrasse, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Por que Deus não permite que Caim seja morto? Algumas razões. Em primeiro lugar, ele seria o pai da descendência maligna da serpente, o pai dos pagãos, o pai dos mentirosos, o pai dos assassinos. Adão, meus irmãos, e Eva, que esperavam um Salvador, e imaginavam que dariam a luz ao Redentor, deram a luz ao pai daqueles que matam inocentes, derramam sangue, são mentirosos, planejam o mal, arquitetam contra o seu próprio sangue, família, parentes, desafeiçoados de Deus. Aqueles que são homicidas, fratricidas, que matam seus próprios pais. Todos aqueles que fazem isso descendem de Caim. Segundo lugar, primeiro, Deus permitiu porque ele seria o pai dessa geração. Segundo, porque, meus irmãos, Deus, ele não tem alegria, contentamento na morte do ímpio. Diz a palavra do Senhor. Deus não fica alegre com a morte do ímpio, do pagão, do ateu, do cético. Isso entristece o coração de Deus. E aqui nós vemos mais uma vez, no meio dessa maldição, no meio dessa família assassina, o facho de luz da graça de Deus chegando a essas famílias para de alguma forma trazer um pouco de alívio na sua existência aqui na face da terra. Por isso o sol nasce para o justo e para o injusto. Por isso a chuva cai para o santo e para o ímpio. Deus, ele cuida. Apesar de serem uma descendência amaldiçoada, mesmo assim, Deus dá alguma graça. Ele visita, ele cuida das suas criaturas caídas. Vai dizer o texto, irmãos, então, que Caim, ele abandona o seu lar, seu pai e sua mãe, e vai embora para o Oriente. E nunca mais se tem notícia de Caim. Quero concluir, meus irmãos, então, esse sermão dizendo: devemos olhar para como está a nossa vida cristã e quais são os caminhos que nós estamos, meus irmãos, trilhando. Nós devemos clamar a Deus para que Ele envie a luz da Sua palavra, para que no caminho que nós estamos andando, estamos trilhando, nós não vivamos em trevas. Caim agora pegou o seu caminho, foi embora para longe de Deus, para as trevas. Nós devemos então olhar para esse texto, meus irmãos, e pensar: qual é o caminho que nós estamos vivendo diante dos olhos de Deus? Como nós estamos vivendo no nosso caminhar diante dos olhos do nosso Senhor? O texto termina mostrando que Caim foi para longe de Deus. Então isso nos mostra, nós devemos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a permanecer nos seus caminhos, a andar no Espírito, a andar debaixo da obediência a Ele, a fazer o culto que agrada a Deus, andar nos caminhos do Senhor.
O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Oremos pedindo ao Senhor: ilumina o meu caminho, Senhor. Ilumina, Senhor, para que eu não ande nos caminhos de Caim, mas que eu ande nas trilhas e nos passos de Abel. Quero, meus irmãos, então, fazer algumas aplicações aqui nesta manhã, à luz desse texto. Eu queria que você levasse no seu coração isso. Em primeiro lugar, vamos ler aí todos juntos, por favor? Cuidado. Abra comigo, por favor, para Efésios, capítulo de número 2, verso de número 2. Vamos comprovar aí o que a palavra de Deus diz, por favor. Diz assim: nos quais andastes outrora. O que está falando aqui? Qual é o caminho que nós andávamos? Nós andávamos outrora, meus irmãos, no caminho de delitos e pecados. Verso 1. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quero, meus irmãos, dizer para vocês: cuidado com os filhos de Caim, com os ímpios, com os pagãos, com os ateus, com os céticos. Quero dizer para você nessa manhã: eles são simpáticos, são legais, são colegas que vão dizer para você: vamos ao campo, sorrindo, vamos, venha comigo, vamos ao campo, eu sou seu amigo, de faculdade, de trabalho, você me conhece, vamos ao campo. Meus irmãos e irmãs, os filhos de Caim se aproximam dos filhos de Abel como se fossem simpáticos, legais. Mas os filhos de Caim, meus irmãos, eles só levam à ruína, à depressão, ao afastamento de Deus. Os filhos de Caim vão levar você para um caminho de ruína, vão arruinar sua comunhão com o Senhor, vão arruinar o seu casamento, vão arruinar a sua vida. Aí você pode perguntar: mas pastor, isso é com todos? Eu creio que não. Eu tenho amigos, pastor, ímpios. É com todos. É com todos. Até mesmo com nossos parentes. Cuidado. Porque em Efésios capítulo de número 2, verso 2, vai dizer que Satanás opera nos filhos da desobediência. É neles que o diabo opera. E eles chegam simpáticos para você dizendo: vamos ao campo. Mas eles serão instrumentos do diabo para acabar com a sua paz, para acabar com a sua santidade, para acabar com a sua obediência à palavra de Deus, para acabar com a sua vida toda. A palavra de Deus, meus irmãos, diz, nosso amado eterno Salvador diz: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Quando os filhos de Caim fizer convites e quiserem intimidade com você, tome cuidado. A intimidade com os filhos de Caim é terrível. Terrível. Ruim. Mal. Intimidade com os filhos da serpente é mal. É terrível. É monstruoso. Pecaminoso. Tenha cuidado. Vai dizer, meus irmãos, que Abel foi sem falar nada. Como Isaías diz em 53,
como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Caim matou Abel. Da mesma forma, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu pela mão dos ímpios, dos fariseus, dos seus próprios irmãos judeus, porque eles diziam que eles estavam blasfemando contra Deus. Jesus estava blasfemando contra Deus. Uma questão de adoração. Ele dizia que era Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Sem falar uma palavra, foi morto na cruz. Pelos seus próprios irmãos judeus. De sangue, Jesus morreu. Isso nos ensina que pessoas próximas a nós vão querer também nos matar, nos destruir. Por isso, meus irmãos, tenha cuidado. Observe o que a palavra de Deus diz aqui. Cuidado. Jesus morreu pela mão dos seus próprios irmãos, como Caim morreu, como Abel morreu pela mão do seu próprio irmão, Caim. Então tenha cuidado com os filhos de Caim na sua vida. Cuidado. Segundo lugar, nós vamos aprender aqui, eu queria que você levasse no seu coração. O pecado, ele é progressivo. É um processo progressivo. Leiam comigo, por favor, irmãos, Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Abra sua Bíblia para lá. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai ou seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quem pensa em cobiçar o bem dos outros, não fica só no pensamento. Ele vai lá e furta. O pecado, ele é progressivo. Quem pensa em adulterar, não fica somente no pensamento. O mal vai atuando, o pecado vai atuando no seu coração, até ele consumar o adultério. Pular acerca do casamento. Quem tem ódio, quem tem inveja, nos seus pensamentos e no seu coração de algum irmão da igreja, uma hora vai falar isso e externalizar pelo seu comportamento. Percebam, meus irmãos, que o pecado ele não fica só nos pensamentos. O pecado sempre é gerado no nosso coração e na nossa mente e ele vem para o mundo real. O pecado ele é progressivo. Ele vai aumentando, se aviltando, fervendo, até tomar forma de morte. A história de Caim foi assim. Ele nos ensina que o pecado nunca para, sempre cresce, sempre se torna mais monstruoso, até destruir a vida das pessoas e até destruir a sua própria vida. Aprenda isso. Tiago vai dizer, meus irmãos, que ninguém é tentado por Deus, mas é tentado pela sua própria cobiça que o atrai e o seduz. Por isso, tudo começa na cabeça. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos 12, verso 1 e 2, que nós devemos renovar a nossa mente. Porque todos os pecados começam na nossa mente. Você vai imaginando, você vai arquitetando, você vai planejando, até você executar.
Por isso, meus irmãos, nós devemos, quando o mal vier aviltar você, quando o mal vier bater a sua porta, como aquela serpente batendo na porta para morder o seu calcanhar, colocar o veneno na sua corrente sanguínea, até que pare o seu coração. Antes que isso aconteça, mate seus maus pensamentos. Destrua. Peça a Deus força. E diga: Senhor, no poder do teu Santo Espírito, pelo poder da tua palavra, destrói, Senhor, os maus pensamentos. Me torna santo. Que eu não tenha desejo, que eu não tenha vontade. Quando os maus pensamentos vierem no seu coração e na sua mente, se ajoelhe e lute contra esse inimigo que vem com uma espada querer trucidar, querer arrancar, matar sua alma, sua santidade, seu coração. Se o pecado é progressivo, meus irmãos, a santidade também é. Então, quando o pecado vier lhe aviltar, então comece um processo de luta contra. Se ajoelhe, comece a orar, comece a clamar, faça jejum. E na vitória da cruz de Cristo, nós vamos vencer o inimigo que tenta nos assassinar. Terceiro e último lugar. Vamos ler todos juntos? Analise como está o seu culto a Deus. Analise como está o seu culto a Deus. Vamos ler, meus irmãos, aí, por favor? Isaías 1, verso 13. Vamos ler todos juntos? E diz aí a palavra do Senhor, por favor. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Perceba, irmãos, que Deus não aceita ajuntamento solene com uma vida de pecado. O povo judeu estava assim no período de Isaías. Foi preciso o profeta então falar: vocês estão vindo para a igreja como Caim foi diante de Deus. Vocês querem oferecer oferta a Deus, mas não estão cuidando da sua vida. Eu queria dizer para você nessa manhã: ore a Deus, peça que a sua palavra quebrante durante o sermão. Peça a Deus que o seu espírito o humilhe e o leve à cruz de Cristo. Que você não endureça o seu coração e nem calhe a sua consciência diante dos seus pecados. E venha para a igreja como se estivesse tudo bem. A oração que nós devemos fazer, meus irmãos, é como Davi fez no Salmo 51. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O Senhor nos ajude a olhar a maneira com a qual nós estamos cultuando a Deus. O Senhor nos ajude a não ofertar como Caim, mas ofertar a nossa vida em primeiro lugar a Deus. Leve isso no seu coração. Você possa orar: Senhor, compadece-te de mim, ajuda-me. Quanto eu preciso do Senhor. Que a minha oferta, o meu culto seja agradável ao Senhor.
Porque quando o culto está errado, a adoração está errada a Deus, tudo mais estará errado na nossa vida. Nós precisamos consertar o nosso altar diante de Deus, ajeitar a nossa vida e apresentar uma vida consagrada a Ele. Que a luz da Sua palavra possa iluminar os nossos pés, possa iluminar os nossos caminhos para perto, mais perto e mais perto da cruz do Calvário. O Senhor nos abençoe. Amém.